Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho aqui trazer mais uma dica de Excel para vocês, tá? Então, antes da gente começar, eu ia pedir aí por gentileza que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e ajudem a gente a levar essas dicas, essas informações para o maior número de pessoas possíveis e assim a gente continuar criando novos conteúdos, ok? Então, vou pedir aí por gentileza, né? Para vocês curtirem, se inscreverem e vamos começar já então o nosso vídeo. Então temos aqui na nossa planilha, né, uma planilha com os valores aí de cada venda por mês e por vendedor, né? O que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar um conceito que a gente vai usar, um conceito matemático de interseção, né, de regra de conjuntos, e junto com isso, dentro do Excel, fazer pesquisas com duas informações. Então a gente vai aprender a trabalhar com esses dados. Então como é que eu faço essas pesquisas aqui dentro do Excel, né? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a minha planilha e eu tenho alguns valores. Então, por exemplo, no mês de maio o André vendeu quanto? Então em maio o André vendeu 8.545,49. Se eu precisar puxar esse valor usando a regra de conjuntos, que seria a parte de interseção, qual é o valor que eu tenho entre os dois conjuntos? Como é que eu faria isso? Eu iria digitar o sinal de igual, pegar a primeira informação que é o mês de maio, olha lá, seleciono o mês de maio, espaço, e aí eu seleciono o próximo conjunto, que é o conjunto dos valores do André. Então eu vou selecionar aqui, ó, os valores do André. Então olha só, eu selecionei o primeiro conjunto, que é o conjunto do mês, os valores do mês, e o segundo conjunto, que são os valores do vendedor. E aí eu pressiono Enter. Pronto, olha lá, ele pegou o valor que eu tenho na interseção. Então, no mês de maio, o André vendeu 8.545,49. Então, essa é a ideia aí, né? Esse é o conceito de interseção, de conjuntos dentro do Excel. Outra forma que eu posso estar trabalhando aqui e fazendo esse conjunto, né, seria, por exemplo, se eu usasse soma, para fazer a soma dos valores contidos nos conjuntos. Então, por exemplo, igual soma, aí eu seleciono o primeiro conjunto de valores. Por exemplo, o mês de maio vai ser o meu primeiro conjunto. Espaço, o espaço é o símbolo, né, que vai indicar a interseção entre os conjuntos. Então eu coloquei ali o espaço e vou selecionar o segundo conjunto. Por exemplo, vou pegar todos os valores da Ana e do André, ó. Selecionei todos os valores da Ana e do André e fecho parênteses. O que o Excel vai fazer aqui? Se eu tivesse, no lugar desse espaço, eu tivesse colocado um ponto e vírgula, ele iria somar todos os valores das duas linhas e da coluna. Como eu coloquei o espaço, o Excel entende que é para somar somente os valores que estão na interseção, ou seja, os valores que eu tenho aqui nos dois conjuntos. Ou seja, ele vai somar apenas o valor da Ana de maio e do André de maio, porque é os únicos valores que constam nos dois conjuntos, ó, nos dois intervalos. Pressiono Enter, ó lá, 8.695,03 centavos. Se eu vier aqui somar individualmente, ó, igual 8.000 mais os 149, que era o que tinha nos dois conjuntos, ó. Nós obtivemos o mesmo valor, ok? Então esse seria o conceito de conjuntos. Eu seleciono o intervalo, seleciono o segundo intervalo, e aí ele puxa o valor que eu tenho ali dentro dos dois locais, tá? Mas aí como é que fica mais fácil de eu usar? Porque não dá pra mim ficar selecionando. Eu quero poder mudar aqui as informações e automaticamente ele puxar os dados aqui pra mim. A minha já tá pronta, ó. Eu clico aqui, ó, eu já tenho a lista de meses. Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui na guia Dados, Validação de dados e selecionei, ó, todos os meses aqui em cima, né, ó. Eu pedi para ele permitir uma lista de valores e selecionei os valores que eu queria, que eram os meses. Dei OK. Fiz a mesma coisa para o vendedor. Guia Dados, Validação de dados, Lista. E aí eu selecionei todos os vendedores aqui, ó, e dei um OK. Pronto, ó, aí agora ele já está, ó, alterando, tá vendo? Ele está mudando. Porém, eu quero que ele faça a minha pesquisa. Para fazer a pesquisa, eu colocando o nome aqui e o vendedor, a gente poderia usar
o PROC-V, índice Corresp, PROC-V com Corresp, porque são 2 critérios, né? Um PROC-H com Corresp. Aí tem várias funções de pesquisa que a gente poderia estar usando aqui. Mas a nossa ideia qual que é? É nós usarmos o conceito de interseção dentro do Excel e para fazer essa pesquisa. Então a primeira coisa que eu vou precisar é nomear essa tabela aqui, nomear os conjuntos que eu vou usar. Então, por exemplo, eu posso selecionar essa coluna. Ó, selecionei só os valores da coluna de janeiro. Venho aqui em cima na caixa de nome e coloco o nome. Por exemplo, janeiro, Enter. Dei o nome de janeiro para essa coluna. Posso selecionar a próxima, vou lá e dou o nome, fevereiro, Enter. Depois que eu nomear as colunas, eu poderia nomear também as linhas. Ó, então seleciono a linha aqui, os valores da Ana, venho aqui em cima e dou o nome, Ana, Enter. E assim sucessivamente. Só que fazer isso para uma tabela muito grande dá trabalho. E outra coisa, os nomes eles não podem ser repetidos, tá? Eu não posso ter nomes iguais, porque senão não vai funcionar. Se você tem uma tabela como essa e você quer nomear todas as colunas e linhas, o Excel possui uma ferramenta que faz isso de maneira rápida. Eu seleciono aqui a tabela que eu quero, venho aqui na guia Fórmulas, ó, Fórmulas, Nomes definidos, ó, nomes definidos, criar a partir da seleção, ó. Criar a partir da seleção, aqui em cima, ó. Então eu vou clicar no criar a partir da seleção e ele vai me sugerir criar os nomes com base nos valores da linha superior, ou seja, a primeira linha ele vai usar para dar nome para cada coluna da minha tabela. A coluna da esquerda ele vai usar para dar nome para cada linha da tabela. Deixa as duas opções marcadas e dá um OK. Pronto, como é que eu sei que ele criou todos os nomes? Eu venho aqui em cima, ó, na caixa de nome, clico na seta, ó, e automaticamente ele traz todos os nomes criados. Quando eu clico em um deles, por exemplo, maio, olha lá, ele selecionou o mês de maio. Quando eu clico aqui em fevereiro, ó, fevereiro. O Estevão, aí ele seleciona a linha do Estevão. Então observem que ele já nomeou os meus intervalos, ou seja, ele nomeou os meus conjuntos. Então agora na hora de fazer a pesquisa aqui, eu posso fazer o seguinte, eu quero os valores, por exemplo, do mês de maio, então eu coloco igual maio, espaço para indicar a interseção e o nome de quem eu quero, por exemplo, o André. Olha lá, eu quero o valor no mês de maio do vendedor André. Coloquei as duas palavras, os dois nomes que a gente criou, com espaço para indicar a interseção e dou um Enter. Pronto, olha lá, 8.545,49, que é o valor correspondente do André no mês de maio. Ok? Então observe que a gente conseguiu então fazer essa interseção aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, fizemos aqui. Porém, se eu tiver que fazer novamente, eu teria que ficar mudando os nomes aqui na minha fórmula, né? Os meses e o nome. E eu quero que isso fique dinâmico. Eu escolhi e ele já altere. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Igual. Só que eu não posso clicar aqui em cima, porque aí ele vai fazer a interseção das células. Eu quero fazer a interseção dos conjuntos. Como essas palavras aqui são os nomes de cada coluna e de cada linha, eu preciso fazer com que o Excel entenda que maio é o nome de um conjunto meu. É o nome de uma referência. André também é o nome de uma referência. E para que ele entenda que aquela palavra da célula é um conjunto, é uma referência, eu vou ter que usar uma função chamada indireto. A função indireto transforma uma palavra, ela transforma uma palavra em uma referência, em um endereço, que no caso é o nome dos nossos conjuntos. Então eu vou fazer aqui igual indireto da célula E15, fecho parênteses. Espaço, porque eu vou fazer a interseção do mês de maio com o vendedor André. Então eu vou fazer um outro indireto. Pego o vendedor que eu quero, ó, no caso do E16, e fecho parênteses. Então a função indireto, o que ela faz? Ela transforma a palavra em um endereço, que nesse caso é o nome das nossas colunas e o nome das nossas linhas. Quando eu der o Enter, ó, observe que ele já puxou a informação do mês de maio para o vendedor André. Se eu trocar aqui o mês, ó, pegar por exemplo o mês de março, ó lá, 20 mil reais, 20 mil,
R$20.055,19. Então, se eu vier aqui, ó, no mês de maio, o André, tá aqui o valor, ó, correspondente do André. Se eu trocar o vendedor, por exemplo, Roberto, R$13.678,85. Então, 13 mil do Roberto no mês de março. Aqui o Roberto, ó, mês de março, ele puxou. Então vejam que de forma simples, eu nomeio a tabela, uso a função indireto para transformar as palavras em referências, né, que seriam os nomes criados, e aí ele já faz uma pesquisa com dois critérios, sem eu precisar usar um PROC-V, um PROC-H ou qualquer outra função de pesquisa, né? Então eu consigo, usando o conceito de interseção, o conceito de conjuntos, buscar o valor que está dentro dessas duas referências, ok? Então, não sei se vocês já conheciam esse conceito de interseção dentro do Excel, né? Esse conceito de trabalhar com conjuntos, né? E se essa dica aí ela é útil, é válida, vocês têm alguma aplicação para elas. Deixem o comentário de vocês sobre o que vocês acharam, né, sobre essa dica aí embaixo no vídeo, né? Cliquem no curtir, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, né? E nos ajudem a continuar levando esses conteúdos aí para mais pessoas e tá desenvolvendo sempre mais dicas aí e opções aí para vocês estarem aplicando no dia a dia, ok? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!